Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes todos aqui no nosso canal. O meu nome é Carolina Fernandes, eu sou iniciadora do Nosso, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que trabalha junto a comunidades tradicionais em todo o território brasileiro para construir negócios de impacto com causa. Para quem não conhece ainda o canal, aproveitem para seguir a página, deixem um like também na live. E depois desse bate-papo incrível que a gente vai ter hoje com a Ana Vieira Pereira, nossa queridíssima convidada, aproveitem também para visitar o nosso site, os projetos e venham com a gente construir o bem-estar no Brasil. Eu dou olá ao Rodrigo, a Vivi que também é parte aqui do nosso, ao Terreiro das Pretas, Valéria, Verô, a todos que estão chegando, aguardando a Ana aqui com a gente, que deve estar também entrando já já. Já está aqui. Bom dia, pretas, bom dia. Sejam muito bem-vindas, que honra tê-las aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema, que é Olá, Rose, que é uma discussão sobre o conteúdo do livro Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, e vai ser um prazer enorme poder apresentar para vocês a Ana, que é mestre e doutora em literatura. Ela é de berço português, teve passagem por vários países da África e reside no Brasil já há mais de 35 anos, sendo também mãe de santo dentro da Umbanda e que vai ter, né? Teremos o prazer enorme de discutir, dialogar com ela hoje aqui sobre esse tema. Eu vou dar uma olhada se a Ana precisa de algum auxílio para entrar aqui na live. A gente sempre lidar com isso, gente. Eu peço a paciência de vocês um pouquinho aqui com a gente para que a Ana possa estar conosco. Ela deve estar entrando já já. Bom dia, Mônica. Bom dia, Bianca. Todo o pessoal do terreiro também com a gente. Pai Rodrigo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E eu quero já aproveitar para oferecer para vocês esse espaço, né, de diálogo que a gente tem através da escrita. Infelizmente a gente não consegue ter todo mundo na telinha para realmente dialogar. Tem esse espaço da escrita e eu quero realmente convidar vocês para usar esse espaço. Olá, Carol, olá, Ju, para que a gente possa também dialogar através dessa escrita, junto, eu, vocês, a Ana, olá, Paty, mandei o convite aqui, ela deve estar chegando. Qualquer coisa, a gente recomeça, não tem problema. Vou dar um alô aqui por WhatsApp nela. E como eu disse, começar a perguntar um pouco para vocês com quais expectativas vocês vêm aqui hoje, com quais pensamentos sobre esse tema de tanta importância hoje no nosso país, Brasil, de maioria negra, em falar sobre racismo, branquitude. Vocês têm dúvidas sobre alguma palavra, algum conceito que não viram, que não conheceram até hoje? Vamos aproveitar esse momento aqui até a chegada da Ana para a gente começar a dialogar. E de novo, para quem não segue o canal, aproveitem também depois para conhecer um pouquinho mais do trabalho do Nosso, que tem realizado projetos pequenos, mas de impacto muito positivo com comunidades aí Brasil afora. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda. Pessoal, eu vou pedir licença rapidinho, eu acho que realmente a Ana deve estar tendo alguma dificuldade. Eu vou ficar aqui, não saiam da telinha, tá? Eu vou só dar um toque. Ah, tá aqui, chegou! Na hora certa, no momento certo. Vamos trazê-la então
para a telinha. Queridíssima Ana, que bom ter você aqui com a gente. Mandei o convite, deve estar aqui na tela, deve aparecer na sua tela. Estamos te vendo, só precisa ligar a câmera. Bom dia, Tereza. Olá, Josi. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Salve, Ana. Salve, querida. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui conosco. É uma alegria poder doar esse espaço para a gente falar desse tema tão importante. E antes de mais nada, eu queria simplesmente te dar a palavra para dar um alô aqui para o pessoal que já está chegando, e aí iniciamos. Tá bom, querida. Terminando de ajeitar aqui. Bom dia, Carol, querida. Obrigada pelo convite. Acho que você. Eu acho melhor você ir conduzindo, né? Não sei se você quer que aguarde um pouco, a gente começa a conversar, o que que você É, gostaria. eu usei os primeiros minutinhos para introduzir o Ah, tá. tema, então a Tá gente joia. já abriu esse espaço, contei um pouquinho do canal, um mini histórico seu, né? Eu acho sempre legal trazer um pouco mais até da sua vivência antes de entrar Uhum. aqui no tema de hoje. Eu preparei uma primeira pergunta, Ana, assim, né? Por que que você escolheu o conteúdo desse livro para essa reflexão em grupo, né? E talvez isso esteja atrelado até um pouco da sua história e a gente possa Uhum. começar através daí. Tá joia. Tá bom. Bom, você deve ter contado da minha aproximação com a África, né? Via mundo acadêmico e via família também, né? É, é interessante porque eu me encontro às vezes num lugar identitário que eu olho para o espelho e dou até risada, né? Porque eu falo, gente do céu, eu sou não só europeia como portuguesa, então descendente direta dos colonizadores deste país, onde eu vivo há 37 anos já, né? Bastante tempo, então eu me sinto claramente muito mais brasileira do que portuguesa, né? E enquanto portuguesa, eu acho que a gente olha para Portugal e vê um reflexo do colonialismo, como é óbvio, né? Mas a gente tem também entrecruzamentos raciais muito não tão evidentes e imensos como no Brasil, mas também, né? Então existem muitos portugueses com antepassados africanos também, né? Então esses cruzamentos, essas encruzilhadas das histórias pessoais são bem interessantes. É, essa questão do racismo, ela ela ganhou muito espaço nos Estados Unidos com os trabalhos de multiculturalismo e com a questão das investigações dentro desse tema do que é o racismo estrutural, né? E Sim. esse racismo estrutural ele é muito difícil de ser identificado e de ser percebido pela pessoa branca, né? Pelo branco, né? E este livro em particular, da Robin DiAngelo, que ela é professora universitária, agora não sei mais qual é a universidade dela, mas enfim, ela é uma mulher branca, ela se apresenta assim, uma mulher branca, cis hétero, de meia idade, e ela trabalha com esse lugar de desmontar, ou pelo menos evidenciar as estruturas racistas que existem em todas as estruturas. Ela é uma mulher americana, norte-americana, e a introdução ao livro, todas as traduções que esse livro já teve, e esse livro está traduzido para muitas línguas, é um livro que está sendo muito lido no mundo, ela sempre cria um pequeno prefácio dirigido ao país onde ele, ou a língua majoritária, né, para onde esse livro está sendo traduzido. E ela, na edição brasileira, ela cria, ela mostra, ela fala o quanto existem cruzamentos muito claros com relação ao racismo norte-americano
estrutural e ao racismo estrutural brasileiro, né? E o Sim. intuito desse livro, e o intuito da escolha de ler esse livro é para que a gente possa se confrontar, não sem dor, não sem incômodo, porque esse livro é incômodo para todo lado, né? Mas que a gente possa auxiliar esse lugar de reconhecer realmente a presença do racismo estrutural, independente de quem você seja, de quem você acha que você é, né? Dentro da estrutura racial, né? É um livro que caminha na direção da racialização das relações, que é uma coisa que durante muito tempo se fugiu, né? Então essa noção de que, na verdade, nós somos todos seres humanos, somos todos iguais, eu acho que todo mundo já passou por esse lugar, sabe? Sim. Todo mundo, vírgula, todo mundo branco, europeu-cêntrico já passou por esse lugar, né? Todo Sim. mundo multirracial, né? Que é, a gente tem uma sociedade brasileira muito multirracializada, então quem sou eu, onde eu sou, cria até uma pressão, né? De quem é você, né? A Robin, ela fala, por exemplo, com relação ao Bob Marley, que é uma pessoa multirracial, ele é entendido pela sociedade como negro, né? Mas ele é multirracial. E é Então muito essa interessante você trazer isso, Ana, porque eu mesma usei muito tempo, né, essa frase de somos todos iguais, né, sim, por conta do coração, do amor mesmo, dessa vontade de que todos, né, sejam igualados e tratados da mesma sim, forma, mas desde que, acho que até antes, mas assim, principalmente através das conversas aqui no canal, né, trazendo tantas pessoas de raças e etnias diferentes para entender um pouco melhor o dia a dia dessas realidades, eu deixei de usar essa frase, né? Porque ela é como se ela não coubesse, né? Ela não devesse fazer parte do nosso momento atual, desse contexto, que é esse contexto de conscientização, né? De que não vivemos todos iguais na sociedade hoje, que é permeada desse construto, né, de branquitude. Então, acho que hoje a live aqui realmente é dedicada especialmente, mas não só, né, as pessoas brancas, as pessoas não moradoras, não nascidas na África, nem na América do Sul. Eu vou estar fazendo, né, o esforço, a dedicação de traduzir depois essa live para que outros fora do país possam assisti-la e refletir conosco. Então, sim. obrigada. O pessoal perguntou qual o nome do livro. Obrigada, Leila, por postar. E as pretas são a Verô e a Valéria, Ana, umas queridíssimas, são sábias, lá do Ceará, já estiveram conosco, estão sempre aqui no canal, e elas colocaram aqui, né? Já sabemos de todas as mazelas, como, né, parte da população negra, gostaríamos de ouvir algo para nos fortalecer. Elas estão trazendo Aham, isso aqui para a aham. gente. Sim, sim. Que Vamos junto. legal. Queridas, muito obrigada de estarem aqui. Honro vocês e as que vieram antes de vocês. Isso que... Vou só terminar aquela parte ali. Sim, Essa frase e muitas outras, né? Esse lugar do nós somos todos iguais e tudo mais, isso na verdade reforça esse pacto da branquitude onde nós estamos enfiados, né? Então, a leitura desse livro traz muito isso, como é que a gente se apodera desse pacto da branquitude onde estamos enfiados e onde o privilégio branco e a dominação branca, a superioridade, a hierarquia de raças, a cegueira social está esparramada, né? A gente tem que se forçar a abrir os olhos, né? sim, Respondendo às pretas, eu acho que esse livro ele é muito importante porque quem tem um problema racial, não são os pretos, não é a comunidade negra, são os brancos. Quem tem um problema racial são os brancos, porque a cegueira é branca. A cegueira não é preta e a cegueira não é negra, né? Agora, a cegueira é branca. Então, é indispensável que uma das formas que a gente tem para sair desse lugar,
provavelmente e infelizmente lentamente, mas cada passo é um passo, além das políticas afirmativas, das políticas de valorização identitária, das leis, dos programas educacionais, das oportunidades dentro da própria estrutura do Estado, uma maior representatividade na mídia, na cultura, no mercado de trabalho, isso tudo são saídas para a questão racial. Só que isso tá, ai que lindo, né? Mas como é que a gente alcança isso? E a conscientização individual, a racialização das relações, a sua autorracialização para o universo branco é indispensável. Porque enquanto uma pessoa branca não se perceber como pertencente à raça branca, consequentemente ao privilégio branco, consequentemente a todos os pactos que sustentam a branquitude, que fazem com que ela caminhe desde o século XVI, se não antes, mas pelo menos no Brasil, até os dias de hoje, essa conscientização individual ela é indispensável. E este livro é de uma mulher branca falando com os brancos, sabe? É a questão da racialização. Quando é um preto ou um negro, ou enfim, a trazer a sensibilidade branca, a fragilidade branca, ela emerge com muita força. Como assim você está dizendo que eu sou racista? Eu tenho amigos negros, como se isso fizesse alguma diferença no racismo estrutural, que não faz, né? Então, a leitura desse livro, ela é muito importante porque o universo branco precisa se apoderar disso e abrir essas oportunidades, criar essas leis, criar esses programas educacionais, criar as políticas afirmativas. Essa é uma tarefa de quem detém o poder. E quem detém o poder é o universo branco. Então, é ele que tem que se mexer. Sim. Não é o movimento negro que tem que se mexer, porque ele já se mexe. Ele já se mexe. A quantidade de coisas que acontecem invisivelmente aos olhos da sociedade branca, porque isso está completamente invisibilizado, né? Isso já está sendo feito. Agora é tempo da sociedade branca que se coloca e é colocada hierarquicamente como superior, que ela se movimente, né? E por isso eu acho que esse livro Não, pode terminar, Ana. Desculpa. não, eu acho que a quebra da normalidade, porque o mundo normal é o mundo branco. O mundo Sim. normal é o mundo branco, é o mundo masculino, é o mundo da não deficiência, é o mundo da religião predominante, é o mundo das crenças eurocêntricas, brancas. Isso é o normal. E tem esse lugar da naturalização. Então, o que é natural é o que pertence ao mundo branco. E tudo que aparece de outra forma é nocivo, é perigoso, é exótico, é anormal, né? Então a gente olha para o rap, do a tamanho gente olha para o rap e fala que ele não é música. Chega a ser um abuso, uma violência, né? Quando a gente olha a Sim, fundo com e certeza. você descreveu, né, Ana? E eu acho que é Sim. isso que a gente está aqui para falar disso de uma forma muito, muito séria mesmo, porque é esse lugar Uhum. da gente se colocar nesse lugar, né? De que as pessoas pretas, negras, aquelas que são minorias, vêm sofrendo esse abuso crônico e que a gente tem que se dar conta disso, né? E a Robin, ela começa falando sobre construtos sociais, né, Ana? Que é um pouco do que você já começou a abordar. Uhum. E eu acho interessante ter você aqui também por conta das suas próprias vivências, né? Na Europa, na África, no Brasil. Então, se você puder dialogar um pouco para a gente o que é esse entendimento, né, de construto social, o que é ser negro no Brasil e, ao mesmo tempo, talvez branco na África, né? Eu tenho uma grande amiga queridíssima, a Gaia, que também teve as suas vivências aqui no Brasil e ela se considera negra, né? Aqui no Brasil ela é vista como negra, mas quando ela chegou na África para fazer também seus estudos em dança, em cultura, ela era chamada de branca e aquilo foi um choque, né, para ela mesma. É. Então, se você puder falar um pouco do que é um construto social e a raça, né, dentro do construto social, Sim. acho que
Sim. Deixa eu só fazer um comentário, que a gente fala das minorias, né? Negros, pretos, pardos como minorias. Não são minorias, são maiorias. Tá? Sim. Pelo censo do IBGE de 2019, nós temos 54% da população brasileira negra. Se não existisse racismo estrutural, nós teríamos 50% de médicos negros, 50% de professores negros, teríamos 50% de advogados negros, teríamos 50% de amigos negros, de familiares negros, veríamos 50% da população nas ruas em qualquer cidade do Brasil negra. Tá? Então, isso é uma... Nós temos um congresso, nós temos as câmaras do Congresso e das Alesp da vida e tudo, os deputados estaduais, com uma minoria negra, num país de maioria negra. Então, a única coisa que é minoria é a representatividade, porque em termos de população, a população negra é maioria. Sim. A gente tem, em 2018, nós tivemos 24% dos deputados federais eleitos negros e 28% dos deputados estaduais no país todo. Então, assim, isso é racismo estrutural. Isso é racismo estrutural. Nós termos o Fórum Brasil de Segurança Pública, em 2020, ele publicou um estudo em que ele diz que de cada 3 presos, 2 são negros. Como é possível isso? Se 54%, né? Cadê os outros? Cadê a isonomia desse lugar? O programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC, do Rio Grande do Sul, eu não sei de que ano é, acho que é de 2019 também, eles publicam um estudo em que eles foram em busca de trabalhadores, né, negros e brancos com a mesma origem social, né, do mesmo extrato social. Porque às vezes a gente tem essa ilusão. Mas não é uma questão de raça, é uma questão de que está lá na favela. Não, senhora, o preto e o pardo, eles ganham 18%, 18% a menos, em média, de um mesmo trabalhador branco, na mesma função, vindo do mesmo extrato social. Então, a questão racial é uma questão muito séria. Sim. Bom, mas não foi isso que você me perguntou. Mas foi maravilhoso adendo, Ana. Obrigada. É muito importante, porque isso nos faz deparar que, assim, o negro tem menos acesso à educação, tem menos acesso à moradia digna, tem menos acesso a cuidados de saúde. A violência obstétrica entre mulheres negras é 3 vezes maior do que a violência obstétrica contra mulheres brancas. Então, são coisas são muito óbvias. Se a gente abrir os olhos para ver e a gente não pensar que o mundo que nos rodeia é aquilo que podemos considerar como a realidade brasileira. Não, porque é uma realidade que está guetificada. Então, o mundo branco ele está guetificado dentro de si próprio. Então, ele não vai ver a realidade negra. Se ele não abre os olhos e não se esforça para isso, por reconhecer, isso, enfim, essa superioridade é muito difícil criar isso. Aquela ideia de que o insucesso do negro é resultado das suas escolhas pessoais, que está ligado àquele mito da democracia racial que a gente herdou do Gilberto Freire e que, na verdade, não leva em conta a desumanização dos indivíduos que são racializados. Então, quem é definido pela sua raça traz um conteúdo desumanificador. Sim. Né? E eu costumo dizer aqui no canal para o pessoal, Ana, né, como se a gente quisesse comparar quando as pessoas falam assim, não se esforçou o suficiente, né? Se você estivesse correndo com um Fusca e o outro com uma Ferrari, você fala que eles têm as mesmas chances, né? É bem por aí. E é curioso isso, né, gente? Porque são coisas que nos últimos 10 anos, pelo menos, a gente ouve, a gente escuta, a gente lê, né? Alguém falou aí que hoje é dia do professor, eu não consegui ver tudo, mas de fato, salve os professores. E o papel dos professores é muito importante, né? Mas a gente ouve, a gente lê, a gente escuta, a gente vê vídeos que as pessoas vão sendo chamadas em função das suas oportunidades e fica evidente que as oportunidades não são iguais, consequentemente o poder de escolha também não.
Mas falta, na minha opinião, uma coisa, que é racializar as relações. É preciso ir ao encontro desse outro mundo que está invisibilizado por esse lugar da discriminação e do preconceito maciços que criam o racismo estrutural. Então, se a gente não quebra essa normalidade, não faz movimentos, por isso sejamos antirracistas, é preciso quebrar essa normalidade. E essa normalidade é muito difícil de criar, porque o pacto da branquitude é um pacto de sobrevivência, que está dentro da nossa estrutura. Então é preciso muita coragem e muito dizer não. É muito bom que as escolas leiam Quarto de Despejo, que estudem história africana clássica, que leiam isso, que se aproximem das mitologias, das cosmovisões, das cosmopercepções, melhor seria dito, africanas. Isso tudo é muito bonito. Mas enquanto não houver crianças negras e pretas dentro das salas de aula, no regime de 50%, que é o justo, nós não conseguimos transformar. Porque é na relação, é na inter-relação de eu ter ao meu lado colegas de outras etnias, e a gente fala de pretos, mas poderíamos estar falando de indígenas, poderíamos estar falando de ciganos, que são etnias altamente discriminadas também, né? Então, se não há um movimento individual a partir da conscientização e das políticas, não só das políticas públicas, mas das escolas particulares também, de reconhecer que se nós não tivermos 50% de alunos pretos dentro de uma sala de aula, nós não vamos ter um impacto definitivo nessa questão. Isso levanta mil problemas? Com certeza. Sim. E aí, né, Ana, a gente se pergunta, ou eu me pergunto, né, o que não deixa que esses 50% sejam, por exemplo, também aprovados por lei, para a Câmara, para os números de governadores, para todos os instrumentos políticos. Porque não interessa. Né? Exatamente. Porque então, não que a gente interessa. seja sincero o suficiente para olhar e falar isso. É porque o branco não quer, e o branco precisa começar a querer, né? Precisa, porque na realidade toda a vida que tem origem na África, que é toda na verdade, mas se a gente olha para a cultura africana, para as bases de cultura africana, onde a competição não é a norma é a cooperação, nós todos ganhamos, todos ganham. Agora, a percepção branca é de perda de privilégios. Sim. Como assim? Haja vista a reação à lei de cotas, que é uma lei de 2012 e que lentamente transforma a vida universitária, muito mais rapidamente, graças aos milhões que tiveram acesso ao ensino superior nos governos Lula e Dilma, né? Mas isso é indispensável. E nós temos a promulgação da Lei 10.639, que foi de 2003, dentro da Lei de Bases Nacionais de Educação, e que institui a obrigatoriedade de História e Cultura Afro-Brasileira. Veja bem, é de 2003. Como assim? Passaram-se 20 anos, entendeu? E aí você pensa, avançamos? Avançamos. Agora, quem é que pode dizer que avançamos? A população negra, a população preta, a população parda. E os avanços são tímidos para essa população. E por isso as pretas colocam isso. Gente, a gente precisa de alguma coisa para nos alicerçar. O alicerce tem que vir do mundo branco. Ele tem que vir do mundo branco porque ele é o dono do alicerce. E enquanto o mundo branco não reconhece o alicerce é meu, sou eu que tenho que me retirar para um lugar e abrir espaço para quem não tem espaço, a gente não muda, tá? Não. Mas eu acredito que a gente vá mudando, sim. E cada vez mais fortes, né, Ana? Tem uma diferenciação básica que a Robin também faz no livro, né, sobre racismo, preconceito e discriminação. Uhum. O que seria a diferença entre essas três coisas? Tá. Bom, acho que classicamente a gente pode definir o preconceito como uma opinião que se assume superficialmente sobre uma pessoa, sobre um grupo, que não tem nenhum fundamento real. Por isso que é um pré-conceito, não tem nem conceito de nada,
mas você assume, e isso está diretamente enfiado dentro do racismo estrutural. Se tem um grupo de 3 negros vindo numa calçada e tem uma pessoa branca descendo, a tendência, quase que 99,9% das vezes, é que inconsciente ou conscientemente essa pessoa branca troque de calçada, tá? Isso é preconceito em ação, tá? Ah, impacta? Não, claro que impacta. Impacta a pessoa que não está nem reconhecendo o seu preconceito, né? Então é um lugar superficial, absolutamente superficial, né? Quando esse lugar do preconceito ele é transferido para a ação, e aí você tem um tratamento injusto, né, que está baseado em características de uma pessoa ou grupo, isso pode ser raça, peso, religião, linguagem, gênero, educação, idade, aí os fatores discriminatórios são vários, e eles não são excludentes, né? Que a gente pode pensar, bom, a população preta, como é que ela está em termos, na avaliação do mundo branco, em termos de linguagem, de peso, de religião, de gênero, de educação, de idade, de raça, tende a perder em todas. Então, os fatores discriminatórios e a própria discriminação, ela tem um efeito cumulativo, né? Que é muito danoso para todo, especialmente para a população negra, tá? Para essa maioria de população negra inferiorizada pelo mundo branco, né? Sim. Você falou... Sim, Ana, Pode complementa, por falar. favor. Diga, diga. Não, não, pode falar. Você sabe que se eu começo, parece que eu não paro, né? O que é maravilhoso. E assim, eu ia trazer de novo essa questão do lugar da diversidade, Ana, né? Assim, acho que a gente pode falar, como as pretas chamaram, né? Essa luz no fim do túnel, a positividade. Acho que para todo mundo que está aqui, essa consciência sobre o porquê a diversidade traria benefícios para todos, né? Essa questão da mistura, de se permitir a mistura, o juntar, a diversidade, a diferença, nos seus olhos, por que que ela traz esses benefícios para o mundo branco, para o mundo negro, né, para o mundo em geral, para as pessoas em geral. É. Olha, eu tenho mais facilidade em ver quais são os benefícios da diversidade para os brancos. Tá. Claro. Porque eles seriam os principais beneficiários, tá? De poder beber de fontes muito importantes, muito ricas, muito puras e muito silenciadas. Isso diz respeito aos fatores todos da ecologia, seja ecologia urbana, seja ecologia rural, seja qualquer forma de lidar com o meio ambiente, de reconhecer o seu semelhante, tá? E não é acreditar na bondade de um determinado povo ou não, entende? Mas eu acho que até essa invisibilidade que provoca ações de resistência interna muito fortes, né? Dentro de um negro, dentro de uma pessoa preta, há um lugar de resiliência incrível que o mundo branco não tem, a fragilidade branca não tem, sabe? Ai, eu não consigo ler as coisas, olha. O Ah, pai Rodrigo agora eu consegui. a luz O no Rodrigo falou que a luz no fim do somos túnel nós. é só nós mesmos. Eu acho, Rodrigo, eu concordo com você que a luz do fim do túnel é a reapropriação. Mas a luz do fim do túnel está também na autodesapropriação que o branco precisa fazer dos seus privilégios. Aí a gente vai pensar, nossa, que utopia alguém abrir mão de um privilégio. Eu acho que é possível abrir mão de privilégios, sabe? Eu Acho que é também possível abrir mão acho. de privilégios. Eu Tá? também acho, Ana. E Por conta só. dessa questão da aproximação que você mencionou, né? Talvez você possa trazer aqui para a gente, para o grupo, talvez um momento da sua própria vivência por algum dos países da África onde você passou, né? Saída do berço português, digamos assim, naquele primeiro momento de contato onde você teve esse clique, essa visão de
nossa, isso abriu os meus olhos, isso é algo, é uma beleza, é um conhecimento que eu não tinha acesso antes, algo que talvez possa ilustrar, né, isso que você acabou de trazer. Sim, sim. Você sabe, Carol, eu morei em Portugal, morei na Espanha também, né? Tá, A Espanha é um país muito racista, com a população cigana e com os negros, com a população negra também, que é uma minoria lá, é uma minoria sim. E eu nunca tinha tido contato com uma questão racial, assim, de uma forma tão crua, com os apelidos que eu fui ganhando na minha infância na Espanha, né? A consciência da racialidade, ela é tão importante, né? E a consciência do que é o colorismo, né? Que a Alice Walker traz esse conceito em 82, né? Dizer, qualquer negro é vítima de preconceito e de discriminação e de racismo, né? Isso é uma regra. Mas quanto maior o grau de pigmentação da pele, quanto mais escura a pele é, mais o racismo impera na vida da pessoa, né? Essa noção de colorismo, ela é muito importante, porque uma pessoa preta não sofre que uma pessoa negra de pele mais clara sofre e vice-versa, né? O impacto do racismo numa pele escura, né? Retinta, que eu acho um desastre falar um negócio desse, mas uma pele mais escura, com um grau maior de pigmentação, é, assim, incrivelmente maior do que uma pele ou traços ou alguma coisa assim, né? Então a sim. minha percepção, né, foi uma percepção difusa de um fator racial que não impactou a minha vida. Eu tive todos os privilégios brancos na minha vida, né? Então a minha multirracialidade, ela me identifica às vezes num lugar de uma forma, às vezes em outra, e depende muito de um conceito que a Robin trabalha, que é o de saliência, tá? Tá. Então, na multirracialidade, né, o que inclui todas as pessoas negras que não são pretas, são negras, né, que têm um tom de pele mais claro ou alguns traços, é esse lugar de qual é que é o grupo que me rodeia e que lugar eu ocupo agora. Como é que me veem, como é que eu sou visto, como é que eu sou percebido, tá? Isso cria um meio termo ali, difícil, né? Como o Bob Marley que eu falei, né? Sim. Então, na Espanha eu tive uma vivência diferente, né? Em Marrocos eu tive uma vivência diferente. Eu fui muitas vezes abordada pela polícia marroquina porque eu estava nos lugares errados, porque eu era marroquina, obviamente para eles eu era marroquina. E eu estava em lugares onde eu não deveria estar. Isso aconteceu muitas vezes, na Espanha também. Mas a primeira vez que eu pisei num aeroporto africano ao sul do Saara, aí eu tive um impacto muito claro da minha porção branca. Porque eu era obviamente branca naquele lugar onde só me rodeavam negros. E aquilo me deixou. Aí depois eu me lembro até que um amigo me perguntou: Nossa, você sentiu medo? Eu falei: Não, eu senti um êxtase. Eu falei: Gente, o mundo é assim. E ao mesmo tempo pensar: Cara, como é que um negro de pele bem escura, um preto, se sente numa realidade brasileira que é absolutamente branca nos espaços de poder, nos espaços de relevância social, né? Então Sim. tem um grau de angústia, né? Mas esse desembarcar nesse aeroporto foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque não havia, eu não tinha espelhos, nem negros, nem como é que o pessoal fala, nem o branco bronzeado, né? Tipo, É, os afrodescendentes que são candidatos ao governo do eu estado da acho. Bahia e que se dizem afrodescendentes, aí você fala, né? Então, Eu acho que isso traz para a gente pelo menos um relance, né, Ana, pessoal, sobre o que é estar permeado por pessoas que não compartilham da nossa cor, da nossa raça, né? Em tantos espaços aqui no Brasil é o que isso acontece. Então,
tentar imaginar e se colocar nesse lugar que você, Ana, vivenciou, né, nesse aeroporto, descendo num país africano, onde não existiam pessoas brancas ou com algum tom de pele ao seu redor, né? Como que seria isso? Como seria para você, branco, para nós brancos, estarmos rodeados de pessoas pretas ou negras, né? Uhum. Nos nossos espaços de trabalho, como seria ver isso na política, como seria ver isso na sala de aula. Eu acho que aí a gente começa a sentir um pouco do que significa essa exclusão, né? Esse não sentir que eu tenho um lugar, que está permeado também pelo construto social da competição, eu acho que a gente vive, né? Se ela não fosse Uhum. existente, não existiria esse espaço de medo, de receio, talvez, porque seria uma outra sociedade, mas hoje ela existe, né? E por isso que as pessoas se É. sentem assim. A gente tem mais um comentário aqui da Lili. Gostaria de ressaltar que as leis que tornam o racismo um crime não se cumprem na Sim. realidade. Não conseguimos meios para provar o ato em si, com certeza, né? Com Que é outra. certeza. Até porque a gente tem duas principais leis, né? A gente tem a lei do crime de injúria racial, que está lá no Código Penal, e que é uma ofensa à dignidade de alguém baseada aqui, tem lá uma pena de reclusão prevista de 1 a 3 anos e tudo mais, mas é muito difícil provar como que foi, porque na verdade quando tem, por exemplo, palavras depreciativas já é um crime de injúria racial. Então se alguém é chamado de neguinho e a pessoa se sente ofendida, isso é um crime de injúria racial. Se isso é levado para a lei, para o campo legal, assim, não, mas não teve a intenção. Aí entra o pacto da branquitude, que desautoriza e desmoraliza aquele que foi ofendido. Então é muito perverso esse sistema. Tá? É muito perverso. Porque, na verdade, não deveria ser necessário meio para provar o ato em si. Tá? Exatamente. Porque já existe um racismo estrutural que permeia toda a estrutura. Né? E já aqui um adendo da gente nem chegar perto dessa abominável expressão do racismo reverso, que é um negócio que não existe. Porque não dá para ter racismo reverso quando você tem um opressor e um oprimido. Esses lugares não são intercambiáveis. O oprimido é sempre o oprimido. Não tem como um oprimido oprimir o opressor. Isso não existe. Né? Mas a gente tem esse crime de injúria racial e a gente tem o crime de racismo, que é uma lei de 89, mas apenas o Ministério Público pode denunciar o agressor. Então, porque é Mas, um crime que é dirigido a uma comunidade, não mais a um indivíduo. Tem a vantagem dele ser imprescritível, então pode ter acontecido há 20 anos que continua sendo possível entrar. Né? Eu estava pensando aqui, Carol, quando você estava falando da necessidade da gente se colocar nesse lugar, de perceber que isso talvez... Eu acho que acho que uma pessoa branca não precisa sair do seu lugar e se colocar em outro, não. Se ela decidir prestar muita atenção ao seu racismo e não reagir sentimentalmente ou emocionadamente quando alguém aponta que ela está sendo racista, isso já é um passo muito grande, tá? Porque as pessoas se sentem atacadas, se sentem silenciadas. Então assim, mas por que tem que ter cotas? Eu não acho justo. Isso é uma reação do pacto da branquitude, que diz assim, estão querendo me silenciar. Ou quando a gente tem uma oficina de dança dirigida a pessoas negras. Aí o branco diz, eu estou me sentindo usurpado da minha liberdade de poder participar. Isso é racismo. A pessoa está sendo racista. Goste ela ou não, não importa. Seja consciente ou não, não importa, ela está sendo racista. Então, se a pessoa não reagir quando é apontado, isso vai abrindo um espaço dentro dela para se perceber na sua ação pessoal. E aí é que eu acho que a conscientização individual e grupos de leitura desse livro em particular, muito sinceramente, porque ele é um livro que é um soco no estômago, tá? Então, eu adoro a Carolina Maria de Jesus e gosto do Quarto de Despejo, mas um grupo de leitura sobre Quarto de Despejo, eu acho, neste momento,
eu acho dispensável. Eu acho que são livros da Bell Hooks, são livros da Robin DiAngelo, vamos explorar o Senghor e a negritude africana, sabe? São os pensadores que precisam ser lidos. E olha que eu sou da literatura, mas eu acho que realmente... porque eu acho muito legal. E é interessante porque a Robin vai falando isso, né? O branco a quem é apontado, olha, você está sendo racista, querido. Esse seu comentário foi racista, tá? Ou quando tem algum momento do livro em que ela fala, ela traz muitos exemplos da prática dela como mediadora de situações raciais em vários lugares, e ela coloca que o muito comum que tem um grupo majoritariamente branco, porque ela trabalha para que a branquitude se desmantele um pouco, e aí tem duas pessoas negras, uma está querendo dizer, está falando, e aí um branco, eu entendo o que ela está querendo dizer. Ela está querendo dizer isso. Aí isso está silenciando a pessoa sabe falar. Então são coisas da bondade branca, né? As minhas lágrimas são as famosas lágrimas brancas, né? O racismo me faz chorar. Vá chorar no seu quarto. Não publicamente. Porque não há direito a isso, né? Então ela lista vários sentimentos, o ultraje, se sentir julgado, se sentir insultado. Como assim? Você está me chamando de racista? A minha família nunca... Isso eu ouvi uma vez numa roda de conversa, que a pessoa me disse, é muito, muito injusto o que você está falando para mim, porque a minha vida sempre teve negros à minha volta. Os meus pais tinham empregados negros que comiam com a gente à mesa. Pois é, gente, é o maior absurdo assim da face da Terra. Então, mas é um absurdo rotineiro, diário. Isso está dentro da pessoa. E a pessoa tem que ser chicoteada em praça pública? Não, mas ela tem que, aos poucos, e aí o livro da Robin também é muito bom, porque ela tem lá um beabá de como chamar a atenção para o racismo do seu interlocutor, para não criar mais coraças, né? Então, eu acho todos os movimentos que a gente possa fazer de escancarar o racismo de quem está perto de nós é muito importante. A Vivi está falando alguma coisa. Sim. O negro não percebe. E, na verdade, olha, vocês se lembram que teve um caso nos Estados Unidos, eu não sei quando foi, de uma mulher branca que foi em 55, eu acho, o Billy. Ela chegou em casa e falou para o marido que aquele garoto negro tinha assediado ele. Bom, o garoto foi espancado, morreu, não sei o quê, aquilo foi um caso nos Estados Unidos com uma repercussão enorme. Depois de muito tempo, ele foi espancado pelo próprio marido da mulher, eu acho. As duas pessoas que o mataram foram a julgamento, foram inocentadas. Anos depois, a mulher não teve outro jeito senão dizer, na verdade, nada daquilo aconteceu, foi uma invenção minha. O medo que existe de um homem negro num confronto com uma mulher branca, ele está tão enraizado que o negro não é que ele não percebe, é que existe um receio de o que é que essa sociedade branca vai fazer comigo. Tá? Então, no momento em que uma mulher branca ofende um homem negro, esse homem negro, a reação dele está impedida por anos, séculos e séculos de ser sempre julgado de forma racista. Então, é o mundo branco que precisa se movimentar, gente. É o mundo branco que precisa dar passos. Sim. Que precisa se interessar, que precisa estudar, que precisa ir para os quilombolas e conhecer a sua vida e, sabe, com todo o respeito e pedindo uma licença imensa e perdão a todas as gerações que estão aí para trás, sabe? Mas esse perdão também não pode nos imobilizar, sabe? Não pode nem de um lado nem do outro, não pode ser um imobilizador, um paralisador, porque a vida está aí para frente, não é para trás. Para trás a gente carrega, mas a gente tem a possibilidade de, gente, dar passos muito bons, né? Sim. E é no pequeno, é no micro,
não vai ter uma política pública que vai resolver a situação, não vai ter uma afirmação identitária, sabe, de valorização que vai resolver se cada um não fizer o seu pequeno quinhão, que é o quê? É não ser antirracista, é ser antirracista, que significa expor cruamente, com gentileza, mas cruamente, toda situação de racismo que for vista. É entender que todo preto precisa ter um lugar de privilégio. Sim. Né? A Carol sabe, porque a Carol está no terreiro que eu tenho a honra de dirigir, que há um estabelecido pelo Exu, o Senhor Cobra Coral, de que nesse terreiro o privilégio é do preto. Não interessa se pegou a senha 60, vai passar em primeiro lugar. Eu fico muito feliz com isso, porque isso é uma atitude antirracista. Aqui, na minha casa, o preto tem privilégio. O preto não está sujeito às regras do branco. Porque a regra da fila, a regra do INSS, da fichinha, é uma regra branca. Não é uma regra preta. É uma regra branca, que quem chega antes é atendido primeiro. Essa regra não pertence ao mundo preto, pertence ao mundo branco. Né? Então aqui não. Aqui vai ter privilégio aquele que nunca tem. Essa é a regra. Né? Isso é uma aula. Isso. Você trazer isso de que não é uma regra do mundo preto, Ana, porque essa é outra expansão de olhar, né, cultural. A gente vê o nosso mundo permeado de tantos conflitos e problemas por conta dos construtos sociais que a gente foi desenvolvendo no mundo branco, né? E para outras raças, em outras partes de outros mundos, eles talvez nem existam, mas a gente não tem nem consciência disso, né? Nem sabemos. Nem sabemos. Então, que a gente possa realmente sair desse lugar de sabemos que o melhor sistema é esse, é por aqui que a gente tem que ir, porque a gente simplesmente não sabe, né? E existem muitos outros sistemas com sabedorias talvez, acho que não é nem necessário comparar, né? Mas sabedorias tão válidas quanto, né? Ou até mais sábias talvez, mas tão válidas quanto, que a gente não viu ainda, né? E se abrir para esse olhar. A gente está... O tempo, infelizmente, é limitado aqui, gente, senão a gente poderia ficar horas conversando e proseando. Mas antes de fechar, Ana, eu queria também para levar esse olhar para um pouco mais além do que o Brasil, né, mais para a situação de mundo, o que você diria, né, nessa nossa atualidade, se você fosse dirigir a palavra para os seus compatriotas europeus, né, para quem está na Europa, sobre essa questão de racismo estrutural que a gente ainda vive? Olha, eu posso responder essa pergunta que a Mônica fez? Ela perguntou como acordar essas pessoas para a transformação do nosso planeta. E sobretudo, olha, cheio de tititim que nada pode, tudo é visto como chato, poxa vida, agora não pode fazer mais piada sobre negro, que mundo chato, né? Saia do seu pedestal, isso é um pedestal que não te pertence. Tem que sair. Eu acho que é aí que entra essa luta antirracista, de no momento em que alguém fala, nossa, que mundo chato, nossa, é pegar esse gancho, sentar a pessoa do seu lado, falar assim, minha querida, vamos conversar. E de que lugar você está falando? Gastar o seu tempo. Pode ser que você esteja gastando e não usando, mas tem que gastar e não pode esmorecer. Porque as estratégias do branco é negar, é focar que não dizer, eu não tive a intenção de, ai, me perdoe, não, vamos mudar de assunto. Não, puxa de novo para a questão racial. Tem que puxar. E às vezes, quando uma pessoa fala isso, e eu acho que essa é a transformação do nosso planeta, é olhar para a pessoa com todo o amor no coração, porque tem que ter amor para falar isso e dizer, você acabou de ser racista, você percebeu como o que você falou te coloca num lugar de superioridade? Em que você tem direito a um mundo que não é chato? Enquanto tem pessoas morrendo nas ruas,
de fome, e a maioria dessas pessoas é preta, é aí que a maioria preta está presente, né? É falar para essa pessoa, e aí a gente tem que se munir de dados, a gente tem que se munir de exemplos, e por isso que a leitura é tão importante, né? Em 2019 eu fui buscar alguns dados, porque eu acho que os dados, fatos são fatos, e contra eles não existem argumentos. Nós tivemos em 2019 a morte de 6.416 brasileiros em intervenções policiais. 80% dessas mortes são negras. 80% dessas mortes são negras. Como é que pode ser? E mundo chato. O mundo chato é dessas pessoas, chato e perverso. Então, querida, a sua posição foi racista. Vamos conversar sobre isto. Vai incomodar? Vai. A pessoa capaz que vai te bloquear, te cancelar, né, como a gente fala agora, não tem problema que cancele, porque você planta uma semente ali dentro. Eu queria muito contar uma história, o Carol, para as pretas, especialmente, porque eu acho que essa é a luz no fim do túnel, sabe? Eu tenho uma irmã de sangue, que é uma irmã missionária também, não ordenada, ela trabalha dentro de uma ordem, né? E ela teve um trabalho grande em Angola, né? Onde existe um orfanato de uma freira preta católica que adotou um monte de crianças. Acho que algumas pessoas que já estão ouvindo já sabem, mas eu vou contar porque eu acho esse exemplo muito incrível de qual é a luz no fim do túnel, porque eu acho que o mundo negro é a luz no fim do túnel, entendeu? Então é a própria luz, né? E ela chegou e tinha havido uma doação de chinelos para as crianças, são 100 e poucas crianças. E ela chegou e estava cada uma das crianças com um chinelo só, um pé com chinelo e o outro sem. E ela foi perguntar, nossa, mas por quê? Por que que tá... O que aconteceu? Ah, aí uma das crianças explicou, né, aquele angolano bonito de falar, disse, querida, é que vieram só esse número de chinelas. E então cada um tem uma, assim estamos todos calçados. Então, assim, essa é a lógica africana. Não é para os mais isso, não é para os mais aquilo, não é para os menos desfavorecidos. Não, é que aqui meus irmãos e eu, todos vamos ter um pé calçado e um pé descalço, porque nós estamos todos em igualdade de condições. Isso só é praticável na igualdade de condições. E é isso que a gente tem que lutar, guerrear, se bater, se indispor. Com certeza, indisposição tem, com certeza, né? Acho que essa visão africana, onde não existe o doar, né? Eu vou doar porque eu sou uma pessoa muito boa e tenho muita coisa, eu vou doar a minha camisa. Não, se eu tenho 2 camisas, isso foi um moçambicano da região rural do Limpopo, que me disse, se eu tenho 2 camisas e o meu vizinho não tem nenhuma, eu tenho a obrigação de devolver a camisa que está comigo, porque não é minha. Porque nós dois temos que ter camisas, né? E se eu tenho 2 e ele não tem nenhuma, tem alguma coisa errada. E bola para frente, eu acho que é isso. Urge que o mundo branco perceba isso, né? O planeta inteiro grita por isso. O planeta inteiro. A gente devolve a camisa que a gente tem a mais, né? Que está nas mãos erradas. É essa pergunta que a gente tem que se fazer muito sinceramente para tirar a venda dos olhos. Ou as mãos erradas ou as mãos inadvertidas, né? Como disse a Vivi, o negro nem percebe, a gente nem percebe. Então como é que a gente faz para perceber? A gente abre os olhos. A gente lê, a gente estuda, a gente escuta, tem uma quantidade de material incrível, tem pessoas maravilhosas para seguir na internet, para te incomodarem, porque olha, eu costumo falar isso nas escolas onde eu trabalho com o Estatuto das Relações Étnico-Raciais, se não está incomodando, é porque não está funcionando. Tá? Se não está incomodando, se você não sai daquele lugar com o incômodo, né? Nossa, não gostei, nossa, que absurdo. Não está funcionando, tem que incomodar, porque se não incomodar, foi acessado o pacto da branquitude. Que eu saio de lá, ai, nossa, estou me sentindo tão mais aliviado. Ai, se é alívio,
Esquece. Não é, Alive, você é uma pessoa racista, com toda certeza. Não tem como não ser racista. Muito, muito obrigada, Ana. Eu acho que essas palavras foram assim, fecharam com chave de ouro pra gente. Eu quero também mencionar aqui a Vanessa, o Gilberto, que estão aqui na live seguindo a gente, porque eles também Aham. são pretos do Ceará não, desculpa, da Salve. Bahia, do sul da Salve a Bahia. Bahia. Salve a Bahia, são parte também aqui do nosso, temos trabalhado juntos para construir coisas lindas lá. Que alegria, que alegria. Então, que a gente possa cada vez mais se conhecer e se abrir. E muita gratidão, Ana, por tudo que você trouxe. E eu quero, né, aproveitar para fazer o convite, porque quem está em Botucatu vai poder ter essa conversa com a Ana amanhã e no próximo domingo. São 2 domingos. Quem está em Botucatu pessoalmente, no terreiro, na Associação Espiritualista Terreiro Pena Vermelha, o convite está feito. Estejam presentes porque, né, quando a gente está frente a frente é uma coisa muito diferente. E eu agradeço pelo espaço online, né, dessa forma as pessoas que não estão aqui em São Paulo, não estão em Botucatu, não estão no Brasil, puderam compartilhar dessa vivência contigo, Ana. Muito, muito obrigada. Eu só agradeço a possibilidade de falar hoje, amanhã, depois e sempre, porque esse é um assunto que a gente não pode deixar cair. Não pode. Que sejamos multiplicadores, queridas, queridos, querides. Obrigada por todos. Estejam sempre por aqui e até. Um bom E fim de salve semana. nosso voto dia 30, que ele seja um voto antirracista, porque senão não Axé, existe coerência. Axé. axé.